Legal! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais um podcast, mais um EnergyCast aqui. Dessa vez, nós vamos falar sobre negócios, né? Vamos falar sobre negócios para contabilidade. Trazer o que nós chamamos aqui de hub de negócio. E hoje nós temos o prazer de trazer o Sidney. Sidney vai falar sobre cibersegurança, sobre a nova era da segurança digital para os escritórios de contabilidade, né? E hoje nós queremos saber um tema que é muito importante, né? Vamos falar sobre o impacto direto nas operações dos escritórios de contabilidade, sobre a cibersegurança. Nosso convidado é o Sidney Andreotti, um dos maiores especialistas do Brasil na área de cibersegurança, com mais de 30 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, meu amigo Sidney. Seja muito bem-vindo à CF Contabilidade, ao nosso podcast. Conta um pouco mais aí da tua história. Pô, obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação. O meu CTO vai ficar bravo, falou que eu sou especialista, né? Sou eu. Um abraço para ele e para os sócios. É muito importante o tema. Vou falar um pouquinho sobre minha história para o pessoal conhecer. Legal. Sou Sidney Gagliardi, sou casado, pai de 3 filhos, atuo na área de tecnologia já desde 1993, né? São Bacana. um tempinho aí, 31 anos na área de tecnologia, porém empreendendo há 27 anos. A SLTech tem 27 anos, é uma empresa que começou trabalhando como, acho que a maioria, né? Começou ali mais na parte de manutenção, suporte e tal, mas com a evolução da tecnologia, depois com a vinda do cloud e as necessidades de segurança, hoje a gente está buscando e se posicionando como um especialista em cibersegurança. Legal. Tá? Existe até um termo, né? Falar um pouquinho aqui para o pessoal entender em tecniquez. Existe um termo chamado de MSSP, que vem de Manager Service Security Provider, ou Provedor de Serviços Gerenciados em Segurança. Legal. E a SLTech hoje, com as tecnologias que nós buscamos fora, né? A gente vai falar um pouquinho logo mais disso, é titulada como MSSP no Brasil. Tá perto o pessoal tá aqui do pessoal do nosso bastidor tá pedindo para falar perto do microfone. Melhorou? Então vamos lá, perfeito. Agora ficou show. Ótimo. Então, a ideia, vocês me pediram para estar aqui, eu achei muito legal essa ideia de ter uma maneira da gente falar para que os para todos, mas para os contadores, principalmente nessa questão da preocupação com a cibersegurança hoje. Né? Um dado já para necessidade de falar, o Brasil hoje é o segundo país mais atacado do mundo em crimes digitais. Sim. Só perdemos para os Estados Unidos, que é o primeiro mais atacado do mundo. Né? E no decorrer dos anos, pós-pandemia, com a digitalização, com a parte de movimentação digital, a parte de trabalho remoto, trabalho híbrido, isso ficou um pouco mais aflorado. Né? E aí, pelo Brasil não ter uma cultura de investimento em segurança, se você falar em grandes empresas, grandes bancos, multinacionais, isso já é meio padrão, meio comum. Sim. Quando você vem para o médio, pequeno empresário, não é cultural o investimento em segurança digital. Verdade. Né? Quer fazer sempre o mínimo possível dentro do que é necessário, até por questão de investimentos. Sim. Então, nós vamos buscar tecnologia de ponta, tecnologia usada por empresas como Nike, Uber, Starbucks, Johnson, Siemens, PagMenos, Marisa, entre outras, trazendo isso num padrão Brasil de precificação para a gente conseguir ajudar as empresas e pessoas que precisam ter essa segurança reforçada digital. Sim, legal. Cara, muito importante, né, esse tema, né, até derivado aí dessa onda, né, que nós estamos surfando sobre inteligência artificial, né, fala muito sobre tecnologia, né, mas o que você falou, né, um dado extremamente importante, né, nem sabia disso. O Brasil é o segundo maior país hoje que é invadido ali por ataques cibernéticos. Ataque cibernético. Olha que coisa impressionante, né? A gente tem outros países aí, né, que tem uma economia maior, né, do que o nosso, né, infelizmente. Mas assim, Brasil sendo o segundo é uma coisa até interessante. Porque aqui eles enxergam como com facilidade a maneira de ganhar dinheiro com o crime digital, cibernético, por não ter a proteção devida. Sim. É mais fácil. Não é que eles querem atacar o Brasil, não é uma questão política, nem social, é uma questão mais fácil. Está menos protegido, é mais fácil de criar golpes e maneiras de fazer essas invasões, né? Mas muito populoso, país populoso, sim, então a gente acaba sendo terreno fértil aí para invasões. Legal. Ô Sidney, nós somos uma empresa de contabilidade, né? Nós somos uma franquia de contabilidade.
Então, nós vamos falar muito para o nosso público-alvo, que é o contador, né? Sim. E falando muito do teu produto, nessa sinergia, né? Que a tua empresa, a CLTech, junto com o teu produto sobre cibersegurança, do que a gente consegue levar de soluções, né? Consegue trazer esse hub de negócio, de fato, para o nosso parceiro, o nosso contador, né? E assim, os escritórios de contabilidade, eles lidam com uma enorme quantidade de dados sensíveis de cliente, né? Que dados são esses, né? Dados de colaboradores, de faturamento, né? Dados de XML, né? E como, assim, dados sensíveis como esse, como informações financeiras e tributárias principalmente, né? Na sua opinião, como que a cibersegurança ela impacta diretamente o setor contábil? Perfeito. Bom, a gente tem vários clientes, várias contabilidades que nós já atendemos, né? Já há Sim. alguns anos. Tem até um que eu atendo aí há mais de 20 anos. Hoje ele tem a contabilidade de São Paulo e mora em Orlando. Então a parte digital facilita essa Muita questão coisa. dele poder, né, atuar de lá aqui. Um abraço para o Mauro. E assim, primeira coisa, você falou dados sensíveis, é importante lembrar, até para os contadores entenderem, que toda empresa tem um dado sensível, pelo menos, Sim, que é a folha, é os dados dos colaboradores dela. sim, Né? Se a gente for falar em LGPD ali, Lei Geral de sim, Proteção de Dados, a gente fala, mas eu não lido com dados sensíveis, eu não sou hospital, eu não sou escola, né? Eu não sou instituição que tem dados, né, sensíveis da saúde ou da educação. Não, todo mundo tem dados sensíveis, que são dados da ficha cadastral dos seus colaboradores. sim, Isso é padrão em qualquer empresa, sim, principalmente nas contabilidades que lidam com várias folhas de várias empresas que eles atendem. verdade. Então, esse é um ponto. Além dos dados financeiros, como você falou, entre outros. Nós vamos falar daqui a pouco também do certificado digital, que é um item Sim. muito usado hoje para facilitar essa questão toda de tecnologia, digitalização, mas é um item que tem que tomar muito cuidado ali, porque se mal usado ele vai gerar um problema para quem é detentor e para a própria contabilidade que precisa dele para poder trabalhar. Sim. Mas falando nessa questão, vamos voltar um pouquinho para trás. Antigamente, ainda existem contabilidades que precisam e devem ter servidores, né? Antigamente, os ataques eram visados no servidor. Sim. Porque se eu atacasse o servidor, eu teria ali as informações que eu precisaria e chantagearia, né? Que é o famoso... Eu vou falar alguns nomes técnicos, mas qualquer coisa depois a gente... Não, se legal. alguém precisar, a gente Fica à pode vontade. depois traduzir. Ransomware é o tipo de invasão onde o invasor criptografa os dados, coloca lá uma senha que só ele tem e pede o resgate, Sim. né? Geralmente em bitcoins para você ter os dados. Sim. Primeiro ponto para quem tem servidor ou tinha. Se eu não tenho um backup bem feito, ou um backup regular, um backup automatizado, que me garanta isso de maneira criptografada, que o ransomware não pegue ele, eles atacam tanto o servidor quanto o backup. Há estudos que primeiro eles atacam o backup, eles comprometem o backup para que essa pessoa depois atacada tentar restaurar não tenha como voltar. Sim, nossa. Então eu preciso Faz um estrago, ter, né? primeira coisa, um backup bem feito anti-ransomware. Sim. Que seria um backup criptografado, de preferência fora da empresa e dentro da empresa, para se acontecer algo assim, eu volte logo em minha operação. Sim. As contabilidades maiores, por mais que hoje você tenha facilitação em ter tudo em nuvem, em alguns casos, elas são obrigadas a ter um servidor ou algum serviço interno por questão de volumetria. Sim, verdade. Volume de dados, tal, nem sempre o link é tão favorável, então você trabalha ali meio que híbrido. Sim. Então, primeira coisa, tem servidor? Tem que garantir um backup muito bem feito, de maneira bem automática, que eu não preciso depender de ninguém e que eu garanta que ele está lá guardadinho, antifrágil a uma invasão. Sim. Isso é um ponto muito importante. E aí, antigamente tinha um servidor. Aí hoje em dia, contabilidades ali, eu entendo que contabilidades até 30 pessoas, trabalha facilmente tudo na nuvem hoje. Sim. Dá para trabalhar tanto a parte de arquivos, né? Usando os grandes players aí de mercado para fazer a parte de estruturação de pastas e tal, como tendo softwares de renome, que aí vocês são aí experts para poder dar as orientações. Tem vários, mas existem aqueles que são os mais usados pelas empresas contábeis. Bom, essa falsa sensação que o dado estando na nuvem está protegido é onde mora o perigo. Por quê? Porque atualmente os invasores, eu tive em Las Vegas no final de abril desse ano, numa conferência mundial de tecnologia da empresa que a gente representa aqui no Brasil, e lá a bola da vez era o endpoint.
Quem que é o endpoint? É o computador usado para acessar essas informações. Putz. Porque a partir do momento que eu consigo acesso a esse computador, que é do colaborador da contabilidade, pode ser de um parceiro, né, do PJ que ajuda lá, pode ser de alguém que trabalhe para a contabilidade. Se esse computador tem acesso às informações, eu invadindo ele, eu vou ter acesso ao sistema contábil, vou ter acesso aos arquivos, eu posso ter acesso até ao certificado digital. Então, hoje, aquela questão que eu precisava ter o servidor protegido ou por estar usando a nuvem, eu não preciso de proteção, ela não é bem assim. Sim. Porque os invasores ou quem quer fazer alguma coisa, ele foca no usuário, que a gente chama, naquele ponto primário que é o que faz acesso às informações. Sim. E tendo acesso a ele, eu vou conseguir acessar as informações. Sim. Tá? Tem uma coisa muito importante, que é uma fraude que a gente teve recentemente esse ano com alguns clientes, que é a fraude do boleto falso. Verdade. Né? Tem muito disso, né? E eu tive até um caso de uma contabilidade que a gente atende, falando de uma proteção importante que é o e-mail, tá? Sim. Onde essa contabilidade, ela atende um cliente, o cliente recebeu um boleto de impostos da Prefeitura de São Paulo, como se fosse um e-mail enviado pela contabilidade. Nossa. Eu vou explicar como que foi. Essa aqui é bem legal de contar. E aí o que aconteceu? O cliente ligou cheio da razão para a contabilidade. Falou, não, porque você me mandou, eu paguei e é falso. Por que que acontece? Esse boleto, ele vem... Muita gente já teve esse problema, mas é bom explicar. Ele vem com o sacado bonitinho, tudo igual, só muda o código para quem vai. Como se fosse um boleto normal ali, de um tributo normal. Sim. E o nome é para a própria pessoa, quem recebe, teoricamente, a contabilidade ou a prefeitura, e tá tudo certo. Só que quando vai pagar, e às vezes a pessoa no dia a dia de pagar, paga muita coisa, só olha o valor, não olha para quem está indo, sendo porque pago, é o último fator, que é o fator humano, sim. que não que o humano não seja, digamos assim, necessário, é muito necessário, mas aí na correria do dia a dia, foi pagar, não olhou, pagou errado. Pagou errado, já pagou. Sim, já era. E aí, o que mais surpreendeu desse ataque é que, assim, os computadores do contador, da contabilidade, estavam todos intactos, sem problema nenhum, todos protegidos, inclusive. O e-mail saiu e foi para o cliente de maneira adequada, não teve uma invasão no meio do caminho. Sim. E quando chegou lá para o cliente, que era o cliente dele, o boleto estava alterado. Caramba. Isso foi um ataque chamado Man the Middle, homem do meio. Isso daí é fera, né, para fazer isso. Pô. Fera, e tem um problema aqui, tá? O provedor de e-mails não era de boa qualidade. Caramba. Então a invasão não ocorreu nem do lado do cliente e nem no lado da contabilidade. Ficou no meio ali. A invasão foi no e-mail da contabilidade, que não era um provedor qualificado, adequado e seguro. Aí vem aquela questão que a gente fala lá no começo. Pode ser que não seja o contador ou qualquer empresa não enxergue valor ou não enxergue necessidade de investir num serviço de e-mail de qualidade. Sim. E aí ele fala, não vou gastar R$30 por cabeça para ter um e-mail seguro. Sim. Eu vou gastar 100 para ter 20 e-mails seguros. Sim. 20 e-mails, desculpa. Sim. Barato, R$100. Mas aquele gratuito às vezes, né? Ou um que paga muito pouco, não sabe nem onde está direito hospedado e tal. Sim. Se esse servidor de e-mails não for um servidor seguro com rastreabilidade, pode acontecer esse ataque do meio. Entendi. E aconteceu. E aí, o que a gente fez? Provou que da contabilidade que nós cuidamos, não saiu errado. Sim. O problema era o e-mail lá dele. Sim. E aí ele foi conversar com a TI dele para ver, etc e tal. Mas gerou um desgaste. Sim. Porque o computador ligou todo, como que eu faço? Tem que provar. E a gente conseguiu, através de traqueamento, de rastreabilidade, para ter um e-mail seguro. No caso aqui, ele usava um e-mail Exchange da Microsoft, o 365, né? Sim. Nesse caso desse computador. O Google também é muito bom, mas 365, na minha opinião, ele tem mais rastreabilidade. Sim. Na opinião dos clientes, as contabilidades que eu atendo, costumam usar. E nós conseguimos provar, não, saiu, tal hora, foi e chegou para você. Sim. Então, foi no meio do caminho que pegaram. E foi porque você estava usando lá um provedor, eu não vou falar nome de baixa qualidade aqui, mas de baixa qualidade. E isso impactou a ponto dele ter que cuidar. E nesse caso não foi nem um ataque no equipamento. Foi um ataque no meio. No meio, sim, eu antes entendi. de chegar. Sim. Né? Então eu não tinha falado disso, mas já fica a dica. Revise que tipo de provedor de e-mail você tem, que tipo de serviço de e-mail você tem, porque por mais que tenha automação de sistemas hoje, sim.
Contabilidade ainda usa muito e-mail, né? Para mandar para cliente, para receber. Então, isso é um item importante para a gente falar de cibersegurança para as contabilidades, principalmente. Sim, tem muita gente hoje que ainda usa e-mail, né? Tem muita gente, a gente que usa e-mail bastante, assim, ainda mais para troca de informação, para uma formalização, digamos assim, de algum documento, né? É claro que existem outros meios de comunicação hoje no cenário contábil, como o próprio WhatsApp ou as próprias plataformas dentro da software house ali, mas o e-mail ele ainda serve como uma forma de comunicação, mas acredito que muito mais na questão de você formalizar algo. Ó, te mandei alguma coisa para provar que eu te mandei alguma coisa, né? Mas uma coisa que você está falando que eu lembrei lá do passado, né? Sobre hospedagem interna, né? Tinha aqueles servidores, aquelas máquinas gigantes ali de servidores, né? Onde o próprio escritório ele fazia o armazenamento, onde o próprio escritório fazia o backup, né? E aí me veio na cabeça um escritório uma vez que perdeu. Do nada perdeu todas as informações. Do nada. Perdeu a informação de, se eu não me engano, 2 meses. Ou seja, ele tinha uma informação, né? A gente está agora em outubro, então ele tinha informação do backup lá de agosto. Mas tudo que aconteceu de uma determinada data de agosto até a determinada data ali de outubro, eles perderam. Ataque hack. E aí, o que teve que fazer? Teve que reprocessar tudo de novo. Mas 2 meses reprocessando ali. Cara, que loucura. No começo, o backup não é só fazer, você tem que testar restore. Sim. Na garantia, você tem que garantir o restore, não o backup. Sim. E aí muita empresa fala, tá fazendo backup. Acha que tá fazendo, não tá checando, não tem um validador, não tem uma automação para notificar o proprietário da contabilidade ou a TI da contabilidade que está sendo bem feito, acaba acontecendo quando precisa dar isso. Né? Agora, Sidney, está só em nuvem, né? Porque a gente escuta muito assim, eu tenho meu escritório com servidor físico. Aí a pessoa fala, ih, rapaz, toma cuidado, porque né, além de você perder produtividade, tem a parte da segurança. Então toma cuidado que tu pode estar sujeito a um ataque maior. Eu tenho meu servidor em nuvem. Pô, servidor em nuvem eu tô mais garantido. Tal. Existe isso, de fato, de você estar mais garantido, estar em nuvem, mais protegido, digamos assim. Vamos melhorar. Está mais protegido estando em nuvem ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Existe. Só que depende. Por exemplo, quando você contrata um software SaaS, que é Software as a Service, você contrata lá uma empresa de um software contábil que ele provê para você o login sim e ficar tudo lá, ele tem que te garantir a segurança e geralmente é mais seguro porque ele tem muita gente ali acessando, ele tem toda uma estrutura. Sim. Existem empresas que pegam e usam o IaaS, que é Infrastructure as a Service, que seria o quê? Eu pego um espacinho na nuvem e eu subo aquele servidor que era dentro de casa lá na nuvem. Sim. Então, a parte de segurança e a parte de manutenção desse servidor passa a ser dessa empresa, dessa contabilidade ou da Sim. empresa que está fazendo isso. Legal. Aí não é, quer dizer, aí eu estou pensando mais em disponibilidade, porque como a gente pode pensar, hoje contabilidade é uma área como TI, a mão de obra está escassa. Sim. Então, eu posso contratar alguém lá de Minas, estando aqui no Rio ou estando em São Paulo, e eu posso dar acesso para ele, mesmo que seja mesmo via VPN ou de alguma maneira, nesse servidor em nuvem. Aí vão falar, mas eu podia dar acesso da minha sede. Posso. Mas, por exemplo, aqui, tem gerador? Não tem gerador. Se acaba a energia, já eu ponho em fechamento, aí o cara de Minas não consegue trabalhar, porque o servidor aqui, o no-break, vai durar um pouco de tempo não suficiente e vai ficar um pouco sem. Sim. Mas era um horário de fechamento, era um dia de fechamento, então na nuvem eu vou ter essa alta disponibilidade, geralmente, porque o data center tem todo o processo de alta disponibilidade. Sim. Geralmente o data center tem mais de uma fonte de energia entrando, tem no-break, enfim, tem tudo, tem gerador, tem tudo. Agora, mesmo eu colocando na nuvem, se for eu colocando numa área de nuvem que eu vou cuidar dessa estrutura, fica um pouco mais inseguro se eu não souber cuidar ou não proteger direito. Sim. Eu vou ter que pôr firewall de borda, eu vou ter que ter proteção, uma VPN, eu vou ter que ter alguns cuidados que quando eu contrato como serviço, que é o caso dos softwares contábeis aí de nome, você quer falar algum nome? Não sei se você pode falar ou não aqui. Não, pode falar. A gente Por exemplo, um software que, pelo menos os clientes que eu conheço de contabilidade de pequeno e médio porte que têm usado bastante, é o Domínio. Eles estão crescendo muito, né? Nesse aspecto nuvem. Então, não precisa ter servidor, você vai lá, contrata e tá tudo bem. Sim. Você está usando eles. Sim. Mas tem outros, né? Tem Alterdata, tem vários, né? Tem outros nomes. E aí depende do tamanho do que quer. Então, sempre que você contratar Alterdata ou qualquer outro via online, você está mais seguro. Legal. Você montar seu servidor na nuvem, você está dando disponibilidade, mas você tem que se preocupar com a segurança. Sim. E aí vem aquela questão que a gente falou do começo, o endpoint. Sim. Se o endpoint não estiver protegido e for invadido, dali ele vai estar acessando o software que está na nuvem. O endpoint é aquele computadorzinho final. O computador, aquele que
O próprio computador Sim. ou a pessoa está Tá ali acessando para operando. acessar as coisas. Legal, Exatamente. legal, bacana. Cara, você falou de uma coisa que me veio na memória o seguinte, né? O ano era, se eu não me engano, 2017, talvez, 2017. E a gente já estava bem avançado, assim, a nível de tecnologia, integrações e tal, e etc. E aí, o que aconteceu? Né? O servidor era um servidor local, da concessionária, cliente nosso, né? E tudo que acontecia ali dentro do software da concessionária, no software de gestão financeira, isso vinha para o software da contabilidade. E aí, meu amigo, era o último dia de entregar o SPED, né? O SPED ECD e o SPED ECF. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Aí, beleza. Aquela velha máxima do brasileiro deixar tudo em cima da hora, né? O que aconteceu? Faltavam, se eu não me engano, 3 empresas para a gente poder entregar. E aí, beleza, validamos os balancetes, tudo certinho e tal, vamos entregar. 6 horas da tarde. O que aconteceu? A gente validando o arquivo e nada. Validando o arquivo e nada, validando o arquivo e nada. Passou uns 10 minutos, a gente falou assim, cara, o sistema não está respondendo. Porque a gente tinha que trazer de um sistema o arquivo para o outro para processar e validar lá no PVA. Aí a gente pegou e falou assim, bicho, não é possível. Pro sistema não tá funcionando, o servidor deve estar desligado. E aí o escritório ficava na mesma rua da concessionária, só que a concessionária ficava aqui, o escritório aqui, né? O que aconteceu? Realmente passou 20 minutos e a gente falou, cara, o servidor tá desligado. O servidor tá desligado, tá dando resposta e tal. Aí já começa aquele pânico assim de tipo, pô, desligaram o servidor. Mas era incomum aquilo de desligar o servidor. Não tinha por que desligar. Aí beleza, ligamos pro TI. TI era terceirizado, só que o cara, né, muito gentil, sempre atendia a gente, né, quando a gente precisava, tal, ligamos, falando, pô, aconteceu algum problema aqui, tal, do servidor, pô, não tá dando resposta, tal. Ele olhou e falou, cara, a gente não mandou desligar, não. Não desligar, não. Tá tudo funcionando, até então tudo funcionando. Calma aí que eu vou ligar pro gerente da loja. Tal. Cara, o que aconteceu? Alguém foi embora e desligou, sabe-se lá por que, o disjuntor de uma determinada sala de onde estava o servidor. E, ó, apagou tudo. Quer dizer, apagou. Desligou o servidor. Pô, e aí? Como é que a gente entregava? Estava tudo lá, não tinha o que fazer. Aí a gente teve que entrar num outro sistema que a gente utilizava, né? Colocar os dados ali, entregar a informação zerada para a gente poder cumprir a tabela de entrega de obrigação naquele dia. Mas essa questão de servidor, né? Servidor próprio, tem muito escritório que hoje em dia a gente, né, nessa questão de franquia, né? Eles ainda meio que, acho que até eles se vangloriam de falar assim, não, eu tenho meu servidor. O servidor tá aqui, meu servidor tá ali, né? Tá ali, ó, tudo bonitinho, aquele hackzão lá e tal. Mindset, né? Já É, fez o pô, investimento, às vezes, não quer tem aqui deixar meu de usar. servidor, que eu não quero estar em nuvem e tal, enfim. E aí, né, tem essa problemática toda. Tem esse risco, né, igual você falou, muito bem falado sobre a energia elétrica, meu irmão, se tu não tem no break parrudo ali, já era, tu vai ficar Às vezes parado. você tem, não sei, aqui no Rio eu não conheço muito, mas você está num bairro muito top, lá em São Paulo, tá no Itaim Bibi, uma laje, Sim, né? Bacana tal, só que o prédio é comercial e não tem gerador. sim, já era. E aí, se você deixar toda a sua operação ali para tudo ser acessado dali, inclusive pelos outros filiais e tal, você vai ter essa questão. Então, uma coisa é a disponibilidade, a outra coisa é a segurança. E dá para ter as duas de maneira melhor se for um SaaS, Legal. né, que é um software como serviço. Sim. Só um ponto que você colocou nesse caso aí, hoje em dia, com monitoramento, rapidamente saberia-se, por através de alertas, que o servidor não estava mais Sim. ele estaria downtime, não estaria em up, né? Estaria em Sim, down. Então você sim. saberia e seria notificado, etc e tal. E a questão que você falou lá, que eu falei do backup, tem uma coisa muito importante. Quando você tem um servidor físico como esse, Quinten, às vezes o cara fala, servidor dura, mas o ideal é que você tenha um servidor que tenha a garantia do fabricante, porque se uma peça de servidor queima, ela não é comprada facilmente como uma Sim. peça de um computador comum. Sim. Então você tem que ter essa garantia. E o backup, falando do backup de novo que eu falei lá atrás, se for um backup bem feito, que a gente chama de disaster recovery, Sim. eu consigo retornar esse servidor hoje virtualizado em outro lugar. Sim. Então, no momento de necessidade, eu posso tanto já estar replicando isso para estar pronto em outro lugar, Sim. na nuvem, por exemplo, como eu posso, numa dor de barriga, pegar aquilo que era físico e como a gente chama de P2V, Physical to Virtual. Eu pego aquilo que era físico e coloco num lugar virtual para trabalhar. Sim. Depois eu compro físico ou não compro mais, deixo no virtual. Então, se eu tiver um plano de contingência com desastre recovery bem feito, quando tiver ainda o servidor local, eu tenho essa velocidade de voltar rapidamente para outro lugar e tentar minimizar o impacto
da operação parar. Legal, bacana. Vamos falar agora sobre compliance e segurança digital. A contabilidade, ela lida com inúmeras exigências de compliance, né? Sim. Especialmente em termos de legislação tributária, etc. Como a cibersegurança pode ajudar os escritórios a garantir as suas operações e que elas estejam sempre em conformidade com as regulamentações da LGPD? Show. Bom, existe um framework chamado NIST. Sim. E hoje em dia tem o NIST 2.0. Sim. O NIST, ele tem os nominhos, pior que é uma pressão, né? Se o tio chegou, tá me olhando ali, não vou lembrar os nomes, vai ficar bravo comigo, né? Depois vai brigar comigo. Mas enfim, ele tem lá os nominhos, né? Do que proteger, sopra aí pra mim. O NIST, olha lá, não sabe também, olha lá. Mas, Não, enfim, tranquilo, é você muita tem sopra de você letrinha tem ali. 5 características do NIST Aham. e a do MEI é compliance, governança. Sim, Tá? governança, sim. Governança. Então, o que você perguntou é o seguinte. Hoje, eu até falei, teve um contador que a gente atende, que ele teve um problema bom. Ele estava atendendo uma empresa, cliente dele, Sim. e começou a atender uma multinacional. Sim, E aí, de cima para baixo, toda a cadeia Sim. de fornecedores tem que estar adequado. sim, Tem correto. que estar compliance, tem que provar. Então, o cliente dele já estava aprovando e falou, amigo, é o seguinte, eu não quero sair de você. Sim. Só que para você continuar me atendendo, Tu precisa se adequar. o meu cliente exige que os meus fornecedores estejam adequados. Sim, E provem que estão adequados. Não estou nem falando de LGPD, com algumas boas práticas de segurança. sim, Então, como que eu faço isso? Como que eu provo isso? Quando eu tenho algo monitorando os endpoints ou a estrutura tecnológica que eu trabalho, que geram relatórios comprobatórios, que eu tenho gestão de atualização Sim, de segurança, sim. que eu tenho um antivírus ou um XDR, né, que seria algo mais elevado que o antivírus, protegendo o endpoint de várias maneiras, que eu tenho o backup do que eu faço, Sim. que eu tenho uma maneira de recuperar aquele dado, etc, etc, eu consigo entregar esse compliance. Legal. Porque a gente costuma dizer até, Flávio, uma frase que é assim, hoje em dia, né, que eu falei que o Brasil é o segundo país mais atacado do mundo. Hoje a pergunta não é se eu vou ser invadido, é quando eu vou ser. Sim. Porque, teoricamente, se quiserem, vão te invadir. Sim. De alguma maneira ou de outra, né? Mas quando eu for invadido, eu tenho resiliência para aguentar essa invasão? Eu volto rápido na minha operação? Eu Sim. consigo provar que eu não era negligente com as questões que eu tinha que cuidar minimamente ali do meu ambiente? Porque assim, grandes empresas foram invadidas e são invadidas. Governos são invadidos. Sim. A questão é eu provar que não foi porque eu não quis pôr uma boa ferramenta de segurança no meu ambiente, não foi porque eu não me preocupei onde estava o meu e-mail, Sim. não foi porque eu não me preocupei se a nuvem que eu usava era segura ou não. Foi justamente porque aconteceu. Né? Então, o compliance é isso. Eu consegui Sim. provar que eu não estou sendo negligente. Legal. Para provar, eu preciso ter ferramentas atuando lá no meu ambiente, nem que seja nos 3, 4, 5 computadores que eu tenho, que eu consigo provar com relatórios. Não, legal. E assim, falando sobre segurança, né? Sobre proteção de dados sensíveis, quais são as práticas que você recomendaria para que os contadores estejam sempre protegendo seus dados e dos seus clientes contra possíveis ataques e vazamento de informação? Bom, falando do... Vamos começar do endpoint para cima, né? Sim. De novo, endpoint protegido, autenticação 2 fatores ou multifatores, né? Para você não ter só a senha, porque a senha hoje, se eu não me engano, se a senha não tiver no mínimo 16 caracteres, ela é quebrada facilmente hoje. Quantos caracteres? 16. 16? É. Pô. Né? Então a gente costuma Maneiro. dizer, muita gente costuma usar a senha assim, vou colocar aqui um... Nome da minha mãe, do meu cachorro. Não, data de meu aniversário, time. data de casamento, data de filho, essas coisas inverte dados. Isso é muito fácil hoje do Sim. pessoal com engenharia social tentar quebrar. Mas às vezes eu acho que eu estou bem protegido se eu colocar 1, 2, 3, cifrão, exclamação, M, arroba. Sim. Misturei letra, maiúscula. Só que se a quantidade não for 16 no mínimo, isso não é que vão quebrar de uma hora para outra, mas é facilmente quebrado. Sim. Só que além da senha, que aí tem a questão, eu falei de quebra, mas tem a questão também da captura dessa senha. Eu vou explicar um pouquinho do processo aqui. Além da senha, o ideal é que eu tenha uma segunda autenticação, igual tem no banco. No Sim. banco eu não tenho que pôr um token, Sim. ou às vezes eu validar, apertar lá um Sim. número e tal. Hoje você tem como colocar isso para acessar o e-mail, para acessar sistemas, para acessar o próprio computador. Em 2 etapas, né? Exatamente. Legal. Eles chamam agora de MFA, que é Multiple Factor Authentication, que é mais de um tipo de autenticação. Legal. Mas o 2FA é melhor do que não ter nenhuma, Sim. tá? Então, nesse aspecto,
Como o computador vai proteger? Primeiro, garantindo a proteção do endpoint. Garantindo que aquela máquina que ele está usando, ela é atualizada com os patches de segurança. Patches são correções que os fabricantes soltam, né? Sim. Não só do Windows. Pode ser do Java, pode ser do navegador de internet que ele tanto usa para acessar a Receita Federal e Sim. outras coisas. Então, tem que garantir que quando sai a atualização, ele saiba e ele atualize isso. Sim. Isso, o sistema que a gente utiliza, inclusive, faz, né? Tem uma garantia de proteção do antivírus, que no caso não é só antivírus, a gente fala antivírus para ficar mais fácil de entender, Sim. e também uma filtragem do conteúdo onde ele está navegando na internet. Sim. Porque hoje você tem muito site que é falso, é redirecionado. E quando eu falei da captura de senha, o que acontece hoje? A maioria das vezes, né? Tem o tal do phishing, Sim. né? Sabe o que é phishing? Pô, sei não, cara. Se Então, puder explicar aí pra gente. Vamos lá, o phishing é o e-mail falso ou algum link falso que tenta te induzir a clicar Ah, entendi. para Já trazer alguma coisa para o seu computador ou para te sugerir que você coloque não informações. conheço o phishing, mas já tive algum contato com ele. Não, Isso, que nem- certeza. Eu brinco, amanhã eu tô indo embora, né? Voltando para São Uhum. Paulo. Vamos supor que eu tô desatento, Sim, meu voo é da Latam, sim, e por algum motivo no meu e-mail chegue voo cancelado do Latam. sim. A possibilidade de eu clicar é muito grande, Sim, mesmo eu sendo de sim. tecnologia e tal, porque ainda mais se eu já estiver no aeroporto, indo para o aeroporto e Sim. tal. Se eu clicar nesse link e eu não tiver as devidas proteções ou não me ligar e continuar, ele vai pedir informações para Sim. mim. Ou ele vai procurar instalar alguma coisa no equipamento. Sim, E aí, provavelmente, se for colocado lá um software que nós chamamos de Keylogger, que é Sim. um produto que capta tudo que você digita, sim. quando eu for digitar minha senha, o que vai acontecer? Já vai capturar todos os teus dados ali. Não, além de pegar minha senha, geralmente ela é exposta na Dark Web, para Aí já todo era. mundo ver. Aí já era. Né? E aí tem a questão da gente poder monitorar vazamento de credenciais, que eu já Sim. vou falar daqui a pouco também. Então, assim, falando da que você falou lá no começo, como que eu protejo? Lembra que eu falei do e-mail, eu falei da Sim. proteção do endpoint? Eu preciso também, além de tudo isso, para evitar o tal do phishing, ter a questão da educação. Sim. Eu preciso ter uma maneira de educar o time, educar Sim, os uma prestadores, cultura, né? a cultura de tomar cuidado, notificações, educação. E aí existe hoje uma ferramenta muito interessante que é campanha falsa de phishing. Sim. O que é uma campanha falsa de phishing? É eu soltar um e-mail falso para o time, Sim. o aplicativo da caixa mudou. Sim. Quem tem caixa já vai ficar ali, né? Sim. E ver quem vai clicar Quem vai no clicar? link. Sim. Além de... Primeiro eu vou ver quem abriu o e-mail. Depois eu vou ver quem clicou no link. Sim. E depois ainda eu vou ver se a pessoa foi lá no tal formulário e colocou os dados. Sim. Isso é falso, graças a Deus, mas eu vou ver quem foi do meu time que fez isso e eu chamo ele para uma conversa para falar, Pô, olha, legal. Legal. fizemos uma campanha de phishing falso Legal e isso. você caiu. Então é isso, isso, isso. Então, proteção do endpoint, capacitação do time e ter essa orientação do que tem que se evitar. Outra Sim. coisa importante que eu não falei aqui, e vale para contador, e vale para qualquer profissional liberal também, advogados, etc. Computador de trabalho é de trabalho. Sim. Muita gente deixa o filho pegar e usar ou para fazer um joguinho ou para ver a nota da escola. Se você não tiver com esse dispositivo protegido da maneira adequada, você não sabe o que ele fez, o que ele vai fazer, e ali pode ocorrer um vazamento de credencial. Sim. Ou ainda, tô aqui, né? Não trouxe meu laptop. Posso usar o computador do seu uso comum ali, de um hotel, do hall do hotel, ou de uma lan house, enfim, nem tem muito lan house mais hoje, mas é Sim. um computador público. Sim. Eu não sei como esse computador tá. Aí eu vou lá, Bota digito teus meu dados. login e minha senha. Já era. Redes Wi-Fi gratuitas são chamariz de captura de dados. Sim. Né? Então, são detalhes... Cara, muito detalhe que tu falou, são detalhes importantíssimo assim, isso aí. que são dicas, né? Sim. Que quem não é do dia a dia, tá? O usuário, o nome diz, foi feito para usar a tecnologia. Só que por aquelas questões que eu falei no começo, do Brasil ser mais atacado do mundo, da gente não tomar muito... Não Sim. ter a cultura de segurança digital Sim. e não investir muito nisso, a gente vira alvo. Sim. Então, tudo isso são combinações disso, que juntas, né, vão evitar problemas de vazamento de dados. Você tá falando uma coisa que me veio na memória agora. Acho que em 2014, por exemplo, tava lá em Porto Seguro aí, precisava mandar um e-mail, não tava conseguindo acessar o meu e-mail pelo meu computador, né, pelo Wi-Fi lá do hotel. Aí lá na recepção, né, o rapaz tentando colocar também não conseguiu, falou, pô, tu quer usar aqui o computador? Aí eu peguei e usei. Entrei, usei, só que eu tinha aquele hábito de entrar e no mínimo sair do e-mail, né? Mas eu sei que tem gente que entra no Isso. e-mail e na hora de sair nem Não desloga, sai. né?
Às vezes o aí teu navegador e-mail pede para salvar, a pessoa exatamente. dá Aí um acaba sim, salvando, salva entendeu? lá a credencial. Isso é o basicão do basicão. Agora, tem coisa que você falou que é extremamente importante, né? Rede Wi-Fi gratuita, né? Essa questão de você usar o computador de uma outra pessoa, plugar também numa rede que você não sabe se é segura, né? Para você que é de tecnologia, isso já tá no teu sangue, né? Já tá no teu DNA. Sim. Agora, o cara que não é, né? Facilmente ele acaba meio que fornecendo os dados dele, né? E do cliente dele, né? Porque ali naquele computador tem, né, armazenado dado dele, do cliente dele, de forma meio que involuntária, sem ele saber, né? Vou dar uma dica aqui, ó, fica válido para quem precisar fazer isso. Muita gente sabe que tem, mas não usa. Baia anônima. Ela não vai Anônima, resolver sim. o seu problema como um todo, mas já ajuda, porque ali ele não vai guardar algumas informações que o navegador guarda quando você não usa a baia anônima. Então, vai usar algo que não é seu? É necessário mesmo? Abre uma baia anônima lá no navegador que você vai usar da internet, e aí você faz Sim. a consulta ao que você precisa. Mas não faça, se o computador não for seu ou for de um hotel ou de algum lugar, sem ter esses cuidados mínimos, porque pode ser que ali você está fazendo uma facilitação para vazamento da sua senha. Legal, bacana. Pô, bacana, Sidney. Rapaz, muito bom. A gente falou um pouco sobre os desafios, né? E os impactos para os contadores. Agora vamos falar um pouco sobre estratégia, né? Entrar no nosso segundo bloco aqui. Falar sobre ferramenta de segurança para pequenos e médios escritórios. A gente sabe que, assim, no Brasil, hoje, a grande massa de escritório de contabilidade é aquele pequeno e médio, né? Sim. É aquele, né, pequeno que a gente fala que é ele sozinho. né? Empresa, né? Eu empresa, exatamente. Eu contador, eu gerente, né? Eu financeiro, Sim. eu comercial. Mas também aquele médio que é 1, 2 sócios, 3, né? 4 colaboradores. Né? Aqueles grandes escritórios que têm mais de 100 clientes é um número bem menor, tá? E aí falando muito para esse público, né? Específico, que são os pequenos e médios, com recursos bem limitados para investir em cibersegurança, quais são as soluções tecnológicas acessíveis que você recomendaria para que eles possam proteger as suas informações sem comprometer o orçamento deles? Legal, ótima pergunta. Bom, um pouco do que a gente tem tentado praticar, a SLTech, a gente tem uma frase nova agora que é segurança digital simples e acessível. Legal. Justamente para tentar trazer tecnologia de ponta para quem não tenha o budget ou a verba para poder Sim. fazer esse investimento, mas não por isso tem que ficar descoberto. Sim. Né? Então, assim, hoje uma empresa com cinco equipamentos, tá? Ela consegue, com um valor bem acessível, fazer a proteção desses endpoints. Eu recomendo que a parte de estrutura de dia a dia seja a nuvem. Isso Sim. é o primeiro ponto. Acho que é melhor para ele a segurança por exemplo, do Alter Data que ele vai usar estar na nuvem. Sim. Não estar dentro de casa, não ter servidor. A parte de arquivos, eu também recomendo que ele trabalhe em uma nuvem. De preferência dos grandes players de mercado, né? Sim. Como eu falei. Sim. Ou uma nuvem Microsoft, uma nuvem da Google, mas que tenha já uma segurança. A Microsoft, inclusive, para quem usa o ambiente 365, que tem lá o SharePoint, o OneDrive e tal, eles já têm alguns templates focados em mostrar que você está seguro. Então, quando eu estou usando o 365, se você falar para uma empresa de porte maior, ela já pensa que você está mais seguro do que quem não está usando, porque ele força você a ter uma certa segurança. Sim. Então, para guardar arquivos, no caso, né? E, no caso dos certificados digitais, né? Não seria legal você ter certificado digital instalado em todo mundo. Sim. Em todas as máquinas. Inclusive, novidade, né? Deixei para soltar aqui nessa oportunidade. Legal. A SLTech inicia uma parceria com uma empresa internacional também, que faz gestão de certificados digitais. Como é que funciona isso daí? Você vai ter um local, um cofre de certificados, onde você coloca todos os certificados lá, e aí lá você vai escolher para quem você quer dar o acesso ao certificado específico. Sim. E o que ele vai fazer com aquele certificado, a ponto dele poder usar o certificado só para acessar a receita, não poder assinar com o certificado, poder consultar algo mais específico. E você tem rastreabilidade de quando e quem usou aquele certificado. Legal. Então, nesse aspecto, é como se você tivesse um local em nuvem instalado. O profissional que vai usar o certificado não tem o certificado instalado na máquina dele, ele vai ter um client. Pô, bacana. Aí, quando ele clicar lá, só vão abrir os certificados que o contador Deu acesso para ele, deu né? acesso para ele, e só para fazer aquilo que foi dado acesso para ele. Legal. Então, aquela preocupação que vai pegar um certificado digital e assinar uma procuração, assinar um empréstimo, sem a validação do detentor do certificado, você minimiza. Pô, bacana. Isso é um calcanhar de Aquiles para os contadores. Muita né? coisa, muita coisa. Isso é extremamente importante, né? Você está trazendo, porque
né, como a gente estava trocando ideia aqui no bastidor, né? A gente conheceu um contador que o que aconteceu, né? Bem interessante isso que você falou com o que a gente vai falar agora aqui. O funcionário dele, né, estava prestando serviço para um outro contador, sem ele saber. Que hoje, infelizmente, tem muito dessa prática, né? O profissional de contabilidade, ele está ali trabalhando como CLT, mas ele Usando a infraestrutura, por usando fora o tá tempo. prestando aquele servicinho ali por Sim, fora, no tempo dele como CLT, sim. enfim. Beleza. Aí o que aconteceu? Esse camaradinha pegou o certificado digital desse outro contador, desse cliente dele, e baixou na máquina. O cara não é bizonho, né? Baixou na máquina do escritório que ele trabalha como CLT. Ou seja, pegou o certificado dele, que é do outro contador, contador B, pro contador A, com a maquinazinha, pum, baixou aqui. Ok. Só que esse contador A, ele é minimamente organizado, né? Vamos dizer assim. Ele fazia backups, tinha segurança lá, então ele viu, o time de TI dele viu que tinha um certificado meio que intruso, né? Pô, calma aí, tem um certificado que não é nosso, né? De onde veio isso? Aí identificou que veio de uma pessoa, né? Essa pessoa passou por um processo ali de desligamento, óbvio, né? Os contadores, graças a Deus hoje, assim, o mercado contábil, ele hoje está muito diferente, né, de antigamente. Antigamente os contadores eles se viam como concorrentes e tal. Hoje eles se veem como parceiros, né? Como pessoas que conseguem resolver problemas de um do outro, né? E esses contadores eram amigos, né? Muito próximos. Então, o que, que esse contador A falou pro B? Olha, pô, infelizmente identifiquei aqui que uma pessoa do nosso time, né, o certificado, vi que você está lá, né, na Receita Federal como contador, o que aconteceu, enfim, aí depois eles conversaram e se resolveram, tá? Mas esse ponto que você falou desse cofre, ele é muito importante porque assim pode ter uma prática, né, ruim desse colaborador ali dentro do escritório, mas também pode ser que não tenha, né? Porém essa questão de você dar etapas de segurança ali, de onde, até que ponto, né, o colaborador ele pode utilizar aquele certificado digital, se ele pode assinar, se ele pode validar, se ele pode baixar, ou se ele pode meio que trafegar com aquele certificado dentro do escritório. Então, essa solução que você traz para dentro do escritório é muito importante, porque ele dá aquele cofre, né, onde hoje as software houses já tem nisso, né? Então, a domínio, por exemplo, eu posso ver a quantidade de clientes, a Alterdata também ele te dá aquele bloqueio. Então, ó, desse cliente eu só posso, por exemplo, ir até essa etapa. Então, com o certificado já existe a solução também. É isso, né? Isso. Daria Legal. para colocar um cofre de certificados e você gerenciar, porque o cliente às vezes fica meio ressabiado, vai mandar o certificado para o contador. Ele precisa, porque tem coisa que só com o certificado você faz, né? Legal. Não, tem alguns produtos, eu já fiz para contabilidades, mas assim, que só a procuração não adianta. O certificado tem que estar ali para ele poder fazer. Tem. Então você tem que ter o certificado. Sim. E aí aquilo, se fica só na máquina do gestor ou do diretor ou do dono, os outros não conseguem fazer. Sim. Então a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, tem que instalar em outros lugares. Sim. Para o pessoal poder trabalhar. Sim. Então eu tenho um cofre gerenciando isso, faz com que eu não instale em lugar nenhum. Bacana. E isso fique centralizado. Pô, então, né, pro contador que não usa esse tipo de solução, já é uma solução Sim. que ele pode meio que gerar até uma receita indireta pro negócio dele. Ah, Flávio, que tipo de receita indireta? Cara, só o fato de você não causar um prejuízo ali pro teu escritório, você já garante teu caixa ali, é uma receita indireta que você tá tendo, né? E assim, óbvio que a gente aqui já ouviu falar dessas soluções, mas a ideia aqui é levar negócios pro contador que nunca ouviu falar disso. Então, ou seja, você levar um cofre que vai te garantir uma segurança do certificado, que é a principal fonte de informação hoje, né, do cliente, que ele pode assinar, validar, etc. É extremamente importante você que está ouvindo a gente, né, pegar essa dica do Sidney. Tem uma coisa importante que você falou aí, né? Eu acho que assim, o contador, ele é um dos profissionais que, geralmente, o empresário ou quem usa ele tem maior confiabilidade A relação qualquer tipo de extrema confiança, de sim. serviço, né? Nós somos tecnologia também, somos uma área de confiança, a área jurídica também eu acho que são os pilares ali. Sim. E tem também, alguns contadores fazem a parte financeira, né? Outros não, aí Sim. tem o BPO financeiro, mas são as áreas de extrema importância e de extrema confiabilidade. E aí, o contador, como várias outras empresas que prestam serviço, tem que aprender a se vender. Por que isso? Porque assim, a hora que você vai concorrer com outro contador, você tem que falar o quê? Eu tenho um sistema de segurança digital
que garante que eu tenha proteção, que garante que eu tenha agilidade de recuperar Sim. dados, que garante que seu certificado digital não vai estar exposto e que as máquinas que eu uso para acessar as informações estão monitoradas 24/7 por toda uma plataforma de segurança. Se eu sei vender isso, e depende do tipo de cliente, tem aqueles que eu falei, que vão te exigir Sim. que você prove. Mas hoje, por mais que a gente fale que não tem a questão da cultura, a cibersegurança está todo mundo sofrendo golpe de WhatsApp, é golpe de e-mail, é golpe de ligação, toda hora ligando, falando que é isso, aquilo. Então, assim, o pessoal está ficando mais ligeiro com isso. Então, se eu falo que eu tenho toda uma estrutura pensando em segurança da informação, Sim. quem está contratando, se for minimamente mais esclarecido, vai enxergar um diferencial competitivo. Sim. Né? Então, Sim. às vezes, por mais você está empatado no preço, né? Não vou falar em valor, mas está entregando mais valor. Sim. Então, hoje em dia, quem contrata também está olhando isso. O preço Exato. é importante, Sim. mas eu estou pondo a informação, estou pondo toda a parte da minha empresa de números, né, de dados estratégicos para alguém cuidar. Sim. Então, que esse alguém seja alguém que me dê também segurança de volta. Sim. Então, se eu souber como contador vender isso, eu acho que vender duplamente. Eu posso vender que a minha estrutura é segura e também vender que, se precisar, eu auxilio a empresa a ficar segura. Exatamente. Usando os parceiros. Sim. Usando o know-how da própria CF, usando o know-how de um parceiro jurídico, usando o know-how da própria SLTech, se for necessário, para, além de estar seguro, ofertar isso para o cliente que não está seguro. Porque para o contador também, um ambiente que ele atende que não é seguro, atrapalha ele no dia a dia. Sim. Atrapalha talvez a informação chegar, atrapalha a velocidade do que ele precisa. Então, ele passa, que é um pouco do que a gente está conversando aqui também, ter na manga uma opção de ajudar como, não um contador, um consultor de negócio estratégico o cliente que ele atende. Sim. Né? Você falou, rapaz, muita coisa importante assim, né? E é o que a gente fala, o que a gente pensa aqui, né? Se você não tá vendendo, você tá morrendo, né? É isso, o nosso CEO, o Júnior, ele fala muito isso. E às vezes, assim, as pessoas, né, os empresários, eles têm medo de vender o produto, né? Eles têm medo de vender porque eles não sabem vender, né? O contador, ele não sabe vender. O contador não é vendedor, o contador é contador, né? E o contador, ele tem o maior prazer de demonstrar para o cliente dele que ele é bom naquilo que ele faz. E tá tudo bem, né? Ele é bom no DP, no fiscal, no contábil e tal, etc. Só que assim, o contador ele tem que aprender a vender, né? Ele tem que aprender a se vender. E um ponto que você falou, se ele ficar bem estruturado, né? E ele souber vender aquilo a seu favor, ele sai na frente daquele contador que ele é desorganizado. Então, ou seja, quando você leva segurança para o teu cliente, né? Olha, eu tenho aqui um hub aqui de soluções tecnológicas que vão deixar as suas informações muito mais seguras, né? Eu tenho, né, esses equipamentos, tem esses softwares aqui, o seu certificado digital, por exemplo, ele não fica flutuando, ele fica num cofre, né? Isso, de fato, ele traz uma segurança maior para aquele cliente. Pode ser que o pequeno, né, cliente ele não enxergue valor nisso, mas o ticket maior, e aí a gente fala de crescimento do escritório, crescimento exponencial, no ticket maior, pode ser que até exija isso, né, como você falou, né, desse caso que você trouxe aqui anteriormente. Então, assim, isso que você falou é um ponto importante. Então, o diferencial competitivo, às vezes, tem que ser, de fato, alguma solução que ele leva diretamente ali para o cliente, óbvio, tá? Mas o diferencial competitivo também é algo que ele leva indiretamente. O que ele pode levar indiretamente? Segurança. Sim. Segurança. Então, ou seja, pô, eu sou seguro, eu tenho aqui, né, tecnologias, eu tenho processos de segurança que vão lhe garantir que seus dados não sejam vazados pela LGPD, óbvio, etc. Mas também que no dia a dia ali as suas informações estejam protegidas. O teu XML vai estar protegido, o teu certificado vai estar protegido, seus dados ali de rede social, né, os dados ali de colaboradores vão estar protegidos ali por conta, né, de X soluções que eu estou levando para você. Então isso, né, no final do dia, isso é um diferencial danado. Total. Isso é um diferencial danado. E você falando, eu estava pensando aqui também assim, né? A questão do contador se vender como estratégico, porque assim, a gente acha que em algum momento vai falar um pouco de IA aqui, mas eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, tá? Legal, pode falar. Mas eu brinco que assim, isso para mim hoje serve para quem é da área jurídica, para quem é da área contábil. Se você for contador ou advogado, vamos falar do contador, que é o principal foco aqui, que não for estratégico, a IA vai te comer. Vai.
Não tem jeito. O que é feito repetitivamente, Sim. os próprios sistemas estão trazendo hoje maneiras de trazer um balancete, forma DRE, tudo meio que automático. Sim. Quem vai se destacar? Quem é estratégico, quem interpreta, quem faz a leitura daquilo e com aquilo traz algo diferente para o seu cliente. Sim. Então, quanto mais tecnologia eu tenho, quanto mais proteção eu tenho, eu posso ter tempo para fazer o diferencial. Sim. E esse diferencial pode até ser vendido como um produto à parte. Sim. Né? Eu te entrego Exato. um relatório padrão, só que eu te entrego aqui uma análise pessoal minha de um relatório que eu gerei, porque eu estou com tempo, porque a minha operação, além de segura, ela está automatizada. Sim. Então, para chegar nesse nível, eu tenho que ter alguns cuidados. Sim. E baixando para a camada de segurança, eu tenho que estar seguro. Sim. Mas é essa visão que você falou. Acho que não é só contador. A gente percebe que contador, médico, dentista, advogado, geralmente, até nós da área de tecnologia, eu que saí um pouquinho fui mais para a área comercial, mas minha formação é tecnológica. Eu já tive uma linha na rua atendendo lá no centro de São Paulo, arrumando servidor, sou certificado e tal. Assim, você tem, às vezes, vergonha de vender, você tem medo de vender, você tem medo de mostrar aquilo que você tem de diferente. Sim. Porque você tem uma pegada mais técnica. Sim. Mas a pessoa que te contrata, muitas vezes, ela quer o resultado final, ela quer a diferenciação, ela não quer... O mínimo que ela espera é que aquilo está sendo feito como manda a lei, como tem que ser feito as coisas. É o básico, né? É o mínimo. Sim. Então, eu posso fazer muito rápido, muito bem, eu posso falar que eu faço melhor que o outro, mas se eu não fizer ela enxergar que eu tenho diferenciais competitivos que eu posso entregar, no caso aqui falando da segurança digital, junto com a minha operação, eu posso perder um negócio. Eu posso deixar de segurar alguém na minha base. Né? Então, acho que é essa visão. E aí também mostrar que é tudo isso que eu estou usando. Se você está com uma dor de barriga em tecnologia, em cibersegurança, eu consigo levar para você também. Sim. Você, cliente final. Sim. Né? De maneira que você também tenha a sua segurança e com os dois seguros a gente vai começar a se falar melhor. Verdade. Você falou sobre IA, né? Aqui na CEF nós criamos uma empresa que é a Contab Hub, uma empresa de soluções voltadas, né, para contador, mas com uso de inteligência artificial. Então, assim, a gente sempre costuma dizer o seguinte, que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, né? Isso é o que nós pensamos. Mas o ser humano, ele vai ser substituído por aquele ser humano que usa a inteligência artificial a seu favor. Então, ou seja, se você tem a IA, você pode usar ali a seu favor. A seu favor como? Levando soluções diferentes para o teu negócio ou para o teu cliente. Ponto. Se você, hoje, na hora de você bater um e-mail, você ainda bate o e-mail digitando, ao invés de você botar na IA, eu preciso que você bata um e-mail dessa forma assim, você só dá uma lapidada, olha o tempo que você ganhou ali, né? Inclusive, até esse roteiro aqui foi a IA que criou pra gente, né? O nosso marketing colocou lá a tua empresa, teu perfil e o que a gente queria. Então, foi a IA que trouxe pra gente. Então, hoje a gente utiliza muito assim, né? Mas ainda assim, de forma ainda bem sucinta, ela assim. potencializa aquilo que você sabe fazer. Então, você tem... O conhecimento continua sendo importante, hoje, só que você vai ser mais ágil. Sim. Né? Hoje, por exemplo, assim, alguns exemplos, né? Contrato social. Hoje você não precisa ficar redigindo mais, né? Você coloca lá na IA, coloca alguns termos ali, a qualificação das pessoas, já sai o contrato social, alteração ali pronta para você, tu dar uma lapidada aqui e dali. Né? Planejamento tributário, por exemplo, né? Hoje você coloca as informações ali dentro da IA, né? E a inteligência ela vai te dar ali um planejamento tributário daquela empresa. É claro que assim, você não tem só que usar a IA. Você tem que usar, mas você tem que aprender a perguntar e aprender também a interpretar aquilo que ela está te trazendo. Porque pode ser que em algum momento fuja ali, né, do escopo, você vai falar, não serve. Não é que não sirva, serve muito. Porém, tu tem que aprender a perguntar e tu tem que aprender, tu tem que ter conhecimento de causa, né, daquilo que você está perguntando para trazer uma interpretação e a gente costuma dizer que vai abrir no mato ali até você chegar ao que você deseja. Mas assim, um ponto que você falou, se o contador hoje, nessa veia de IA, né, hoje todo mundo, cara, usa IA. Hoje todo mundo, né? Outro dia eu estava vendo no Globo Rural, né, até para você meio que alimentar os porquinhos lá, existe um robô, né, que o produtor rural ele programa o robô ali, e você não precisa mais ficar no manejo manual ali de uma pessoa ficar, né, alimentando. Você coloca o robô ali, o robô ele vai colocando na dose certa, no horário certo, tal. Isso, né, reduz ali a tua operação,
reduz ali a tua carga com pessoas, né? E você aumenta em tecnologia. Aumentando em tecnologia, efetivamente, você aumenta a tua produtividade, etc. Então, assim, o contador que hoje ele não se antenar tanto para a parte de tecnologia, né? Como cibersegurança que a gente está falando, mas também a própria inteligência artificial usar ao seu favor, aí sim, É, esse cara ele vai ser substituído certamente por aquele contador mais tecnológico do que ele. Não é que a IA vai substituir aquela coisa do Exterminador do Futuro lá de sim. trás, tá? Os robôs vão substituir a gente. Muito pelo contrário, eles vêm para auxiliar, não é isso? E falando em segurança com IA, uma coisa importante, né? A IA ela tem que ser usada, eu sou totalmente a favor, mas há as questões que, assim, se eu usar uma IA aberta, uma IA fria, uma IA que não está ali preparada com as condições necessárias de segurança digital, eu posso estar expondo dados. Sim, Então tem que tomar bastante cuidado com isso, na verdade, né? A certo. gente, ou para quem pegar lá um contrato com os dados das pessoas e colocar lá na IA, ela aprende com aquilo. Então, querendo ou não, aquilo vira uma base de informação depois para ser usada em outras situações semelhantes. Sim, Então, a gente tem que usar sim, mas tomar alguns cuidados com dados que sejam dados sensíveis ou dados pessoais. É óbvio que eu posso criar uma IA interna, né, sim, para trabalhar os dados de maneira segura. Mas como a gente está falando aqui, eu não sei o nível do pessoal em conhecimento, é importante usar, mas tomar cuidado com o que você sim. joga lá para que isso depois não fique exposto, né? Verdade. E até Verdade. uma coisa que eu não falei lá das senhas, que eu lembrei que é uma coisa muito importante, eu falei de gerar senha de 16 caracteres, né? E Sim, tem gente que não é criativa. E hoje você tem portais que fazem isso. Você sim. pode ir lá no Google e escolher lá, portal para criar senha. É a pior bobeira que você vai fazer. É verdade. Porque a maioria das senhas criadas ali, não são todas, Sim. mas a maioria dos portais ali já criam a senha e já expõem essa senha. Ah, legal. Pô, não sabia disso não. Então, Aquela assim, senha que ele bota lá, senha ele forte e parece tal. isso, é forte, mas É. do mesmo jeito que ele criou para você e você vai copiar Ele e colar e cria. usar, ele já está expondo numa dark web em algum lugar, já está Caramba, que exposta. loucura. Então, é que a gente está falando aqui de IA, Sim. né? E está falando de automação. Ah, legal, estou sem criatividade, vou criar uma senha no portal. Mas esse portal é de quem? É da onde? Onde essa senha vai? Pô, bacana. Tá? Então, tomar cuidado com essa questão, porque às vezes essa automação, essa criação, depende onde eu estou fazendo. Sim. É que nem aqueles negócios, né? Converta, que existia muito, converta esse documento para PDF. Aí você manda num portal que você não sabe o que é, onde é, o documento com um monte de informação para virar PDF. Sim. Aquilo lá está além dos seus dados. Sim. Para onde está indo aquilo? Então, às vezes, a segurança digital é um pouco também de malícia, é um pouco de olhar para onde eu estou colocando a informação para me dar um retorno. Não Sim. tem, né, almoço grátis, né? Sim. Então, a Verdade. gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não, legal. Tá? Pô, eu tô lendo aqui as duas perguntas aqui do bloco 2, né? Que fala sobre a adoção de tecnologia em nuvem, mas a gente já acabou falando, né? E fala também sobre backup e recuperação de dados, né? Fala sobre o ransomware. Né? Ransomware. Ransomware. Exato. Então, você já Isso. falou sobre isso aí também, vou pular. Sim. Isso daqui, vou pular pro bloco 3 agora. A gente vai falar sobre cibersegurança como diferencial competitivo para o contador, né? Sim. E aí, num cenário, vamos falar agora num cenário de negócios cada vez mais competitivos, né? A gente falou isso agora, né? Mas é importante a gente reforçar. Como a cibersegurança pode se tornar um diferencial estratégico para o escritório de contabilidade, ou seja, como eles podem garantir a segurança de dados para ajudar e atrair e reter clientes. Só para a gente, meio que a gente já falou isso, mas é Sim. importante, né? A gente fala sobre diferencial competitivo, eu queria que tu Legal. endossasse um pouco isso. Bom, além de tudo que eu falei, existe um produto que é mais usado em servidores, mas em máquinas estratégicas eu também usaria, né? Que é o SOC, que vem de Security Operations Center. Sim. É um monitoramento, né? Ele não bloqueia, ele monitora tudo que está acontecendo naquele ambiente ou naquela máquina, Pô, né? legal. E ele notifica em notificações baixas, médias e altas o que aconteceu, né? E junto desse monitoramento existe um time de pessoas, 24/7, analisando. Então, assim, existe machine learning, a Sim. máquina aprendendo, existe inteligência artificial avaliando, mas existem pessoas Sim. para avaliar quando aquela criticidade for maior, o que tem que ser feito. Sim. Então, é um time americano que nós temos junto com o nosso time brasileiro, olhando 24/7 para esses ambientes ou para Legal. esses equipamentos. Então, assim, quando eu consigo provar, no meu ponto de vista, através de
relatórios, através de disponibilidade, através de agilidade, através de não ter tido incidentes nos últimos X anos e provar que eu estou usando tecnologia, investindo em tecnologia para me proteger, eu acho que já é um diferencial competitivo. Legal. Desde que eu consiga vender isso nas minhas apresentações, nas minhas propostas. Legal. Então, eu colocaria como contador, se eu tivesse todo um ambiente tecnológico que eu estou investindo dinheiro protegido, na minha apresentação para o cliente, não falar tecniquez, mas um pouco do como eu sou protegido Sim. e como eu me preocupo Sim. com a segurança digital do meu ambiente computacional, Legal. automaticamente dos meus clientes. Sim, é importante Tá. isso mesmo, sim. E falando de educação agora, você acredita que os contadores deveriam educar os seus clientes sobre os riscos cibernéticos? Total. Sim. Total, porque vai acabar caindo para o contador. Sim. Aquele papo que a gente falou Do do e-mail, certificado né? digital, Sim. do e-mail, Do e-mail. que eu falei mais cedo. Ele recebe um e-mail seu, mas ele usa um e-mail porcaria, um Sim. provedor. Aí, no meio do caminho, alguém muda o boleto, ele paga errado uma guia de prefeitura. Ele vai falar que foi você que mandou. Sim. Então, se eu não conseguir mostrar isso, rastreabilidade que eu mandei e não foi o meu que saiu errado, e ele entender que ele vai ter que ter, o cliente final ali, Sim. um investimento um pouco melhor em segurança dele também, ele está Sim. correndo risco. Rapaz, a dor de cabeça que isso dá, fiquei imaginando aqui, saindo um e-mail, Flávio CF Contabilidade com a guia, né? O nosso cliente foi lá e pagou até provar que aquilo não fomos nós que mandamos, porque tu fica até em dúvida de si mesmo, né? Acredito que esse contador fala, cara, será que eu mandei esse e-mail mesmo? Mas como que acontece? Como é que eu gerei essa guia? Acho que a primeira coisa que a gente iria fazer é o seguinte, meu irmão, vamos olhar o processo. Vamos ver se foi gerado dentro do sistema, vamos ver se a gente publicou isso dentro da plataforma aqui, o Onvio, o e-contador. A primeira coisa que a gente ia fazer. A gente não manda guia direto por e-mail, a gente manda no portal e o cliente acessa por lá. Por que que nós iríamos mandar uma guia por e-mail? Aí tu vai nos porquês, né? Tu sabe que, assim, um tempo atrás, o que aconteceu? Nós terceirizamos a nossa operação aqui, né? Quer dizer, o contador, ele, por vezes, terceiriza a operação dele com o nosso time operacional. E aí, em determinado franqueado, um cliente dele estava passando por um trabalho lá de recuperação tributária, planejamento tributário, etc., contratou uma empresa, né, para poder olhar lá os cálculos e ver se estava aderente, se não estava, se estava pagando mais imposto, não estava. Até aí, ok, tem bastante empresa de mercado que fazem isso. Inclusive, nós temos até alguns parceiros aqui dentro da CF que fazem isso também. Só que o que aconteceu? Nosso time gerou o DAS, mandou para o cliente, beleza. No mês seguinte, né, na hora de processar o DAS, a gente verificou que a RBT12, né, que é a Receita Bruta Acumulada dos 12 últimos meses, foi modificada. E aí, pô, foi modificada como? Falei, cara, como é que foi modificado? Calma aí. Vamos olhar. Aí olhamos o processo. Pô, a receita tá aqui do mês passado, tá batendo. Né? Uma mais outra, com as 12, daria esse valor aqui. Né? Foi publicado pelo Onvio. Pô, beleza. Cara, como é que aconteceu isso? Aí nós pegamos um rapaz aqui dentro que o irmão dele é meio nerdzinho em TI e tal. O que esse menino fez? Pegou o certificado digital do cliente e aí foi lá, foi rastreando. Acessou, viu que uma empresa de São Paulo tinha acessado o certificado digital, dia e hora, e fez essa modificação. Mas sabe quanto tempo que a gente perdeu para fazer isso? 15 dias. Ou seja, quase que o prazo de se pagar o DAS novamente. Sim. Aí aquele transtorno danado, não, porque foram vocês. No final não fomos nós. Foi uma outra empresa que o cliente contratou e deu o certificado digital. Aí, mais uma vez, segurança no certificado digital, né? Mais uma vez, dados que você passa da sua empresa para terceiros. Você não avisa o teu contador, isso tem problema de comunicação e tal, e etc. É a questão da cultura que a gente falou lá atrás, né? O pessoal, Sim. manda aí. Quando não, manda o certificado com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E tá tudo bem. Manda no subject lá, no assunto do e-mail, Essa né? senha é clássica. Assim, Quando a gente né? gosta de 7, 8, 9 e tal. Lá. Então, assim, mas é cultural. Né? Sim. E acha que não vai acontecer. Sim. Né? E aí aquilo, você falou uma coisa importante, vamos lá. A gente falou da invasão do e-mail no meio. Tá, mas tudo bem. Eu invadi sua máquina, entrei na sua caixa postal e vi que você recebeu do seu contador o novo certificado que ele gerou para você. Sim. Com a senha. Sim. Eu pego esse e-mail, copio ele, vou ter o arquivo do certificado e a senha. Sim. Instalo onde eu quiser. Sim. Né? E aí vai acontecer, aqui aí foi ciente, né? A pessoa Sim. tinha dado e tinha esquecido, mas eu posso fazer. Então, na verdade, desde a criação
desde o envio, é tudo questão cultural. Sim. Né? Porque as brechas, o pessoal vai aproveitar a brecha. Ninguém. Eu quero atacar você. Pode acontecer, Sim. direcionado. Mas o cybercriminoso, ele quer facilidade, ele quer facilitação. Então ele vai querer alguém que já expôs a senha, alguém que clicou no link do Sim. phishing e deu a senha. Sim. Né? Então é isso que acontece geralmente, né? Então, Verdade. essas questões têm que ter tomado cuidado. E o contador, tanto ele ter seguro e provar é diferencial competitivo, como ele poder ofertar isso como algo que ele vai fazer um trabalho de melhoria lá no fluxo do cliente, nas coisas do cliente, ele ofertar essa segurança digital também é uma diferenciação competitiva. Legal. Agora vamos falar de parcerias, né? Parceria tecnológica. Sidney, considerando que muitos contadores não são especialistas em TI, né? E de fato, não são. Você vê a criação de parcerias com provedores, serviços de segurança digital como uma solução eficaz? Lógico. Acho que parcerias, quando são feitas para ambos ganharem, por isso é uma parceria, né? Sim. Tem uma troca, ela sempre é benéfica. Até porque foi o que você falou, existem exceções de contadores que gostam de tecnologia. Sim. Né? Igual tem também advogados que gostam, mas são bem exceções. Só que por ele ter que aprender e cuidar da tecnologia, ele deixa de fazer aquilo que ele é melhor em fazer. Sim. Que é na área contábil, alguma coisa assim. Então, ter parcerias estratégicas para poder fazer isso acontecer dentro da própria contabilidade para os clientes é uma maneira até do contador se rentabilizar, né? Ter uma outra fonte de renda através de uma parceria que ele pode indicar para os clientes dele, porque os clientes confiam nele. Sim. Se ele já usa essa tecnologia e já está seguro, é uma dor que o cliente pode ter, pode até comentar com ele sobre algo que aconteceu. Porque quando uma empresa sofre uma invasão ou não tem uma tecnologia segura, impacta às vezes no faturamento dela, na emissão de nota dela, ela não vai conseguir acessar, mas é na nuvem. Mas o certificado às vezes não deu algum problema, depende muito do tipo de sistema. Pode ser uma transportadora, pode ser empresas que usam estrutura interna, nem todo mundo tem tudo na nuvem. Ainda você tem clínicas que usam o servidor interno, você tem hospitais. Então, o contador ter essa visão e ofertar essa segurança, além de ajudar o cliente dele, pode virar uma fonte de renda para ele também. Legal, bacana. Bom, a gente está chegando quase no finalzinho, último bloco agora. A gente falou tu falou, meia hora, tal, depois vai falei, cara, às vezes o assunto rende, a gente vai embora nem vê, né? Falando sobre o futuro da cibersegurança no setor contábil, né? As tendências futuras para o setor e etc. E assim, olhando para o futuro, quais tendências de cibersegurança você acredita que terão o maior impacto para os escritórios de contabilidade e o que esses profissionais podem esperar em termos de novas ameaças e soluções? Tema maneiro. Na verdade, assim, né? Ameaça, todo dia tem coisa nova. Todo dia tem, né? Todo dia tem coisa nova. Aquela invasão que teve aí esqueci o nome agora, Camacho, que você vai se lembrar, uma empresa que detinha dados importantíssimos aí. Esqueci o nome agora de um cara bilionário e tal, que parou até voos, né? Tá. A Cloudflare. Isso mesmo. Na verdade, ela era uma empresa de segurança digital, Sim. né? Teve lá um problema de uma atualização. Sim. Né? Dizem que foi atualização, a gente não tem como provar se foi ou não. Brincam que foi o estagiário, coitado dos estagiários, coitado, né? Que apertou um botão errado lá e soltou o estagiário só sofre, sempre eles, né? E aí aconteceu como uma empresa uma das mais tops do mercado né, usada pelos maiores players de mercado, deu aquela bagunça toda que aconteceu. Sim. Né? Ou seja, até uma empresa robusta, né? A nível de segurança, tudo bem, que você falou, a culpa foi do estagiário e tal, mas até se descobrir a verdade ou não, pode ter sido até uma invasão cibernética ali, alguma coisa, mas isso impacta, né? Sim. Eu vou chegar onde você falou, vou falar o nome agora, é público, né? Sim. Isso saiu. A TOTS teve uma invasão recente. Sim. Né? E é uma empresa que muita gente no Brasil usa, né? Sim. E tem também parte contábil, tem uma parte contábil muito forte para alguns segmentos. E ela recentemente veio a público que ela foi invadida, ela sofreu uma invasão. A própria Alterdata também, ela teve, né, a público que foi invadida, né? Teve uma invasão severa aí na Alterdata. Não sei o tempo que houve, né, o ano. Sim. Mas houve uma invasão que impactou muitos contadores também. Mas assim, falando do que você me perguntou, do impacto da segurança digital, a segurança digital está sempre tendo novas invasões. Então, uma coisa que tem que todo mundo aprender, vou falar uma coisa aqui, acho que nenhum contador usa ainda, mas tem mercados que ainda estão usando o Windows 7. Caramba. Daí já veio Windows o 8, 7. 10 e o 11.
ele não tem mais atualização de segurança. Sim. Então eu já sou vulnerável só por usar. Rapaz, o Windows 7 é muito velho. Pô, se tiver Mas computador... ainda tem empresas, eu não vou falar segmentos aqui, que Sim. usam 7. Sim. Falta de verba, falta de visão de investimento, Sim. né? E essas coisas. Então, assim, o futuro da segurança digital, vindo a parte agora de IA, Sim. robôs, etc., eu acho que cada vez vai ficar pior, vai ter que ter mais proteção, só que contrapartida, a tecnologia também evolui. Sim. Então, a dica que eu acho que é assim, é você não ficar... Você tem que se planejar, e o contador sabe fazer isso muito bem, o quanto você vai investir, o quanto você precisa investir para estar seguro. Sim. Né? Então, se eu acompanhar as tendências de atualizações de mercado, eu ter hardware atualizado, eu ter software atualizado, e eu usar as proteções que são criadas para combater as novas ameaças, eu vou estar seguindo o futuro. Legal. Então, assim, não adianta eu falar que eu estou usando IA, use IA. E eu não ter uma proteção de endpoint, eu não ter um bom backup, porque me falaram que se eu copiar para o HD externo, eu tô com backup bom, né? Eu copio lá para a nuvem, mas para onde? Qual nuvem? É criptografada, não é? Então, acho que mindset, acho que a mudança de mindset, olhar que tecnologia e segurança andam juntos e ter budget para isso, investir em segurança, vai ser o diferencial para você se proteger em qualquer segmento, mas contabilidade principalmente porque atua com os dados dos clientes e impacta, como você falou, não entregar uma guia vai gerar multa, né? Vai gerar um problema. Então, às vezes, até como se diz, até a cassação de uma licença de funcionamento. Né? E isso vai impactar para o cliente. Não, legal. Então, acompanhar a tecnologia com mindset de segurança e capacitação, né, em segurança, acho que são os diferenciais para você destacar no futuro. Não, bacana. E até o que você está falando, né? É uma coincidência. Que o que você falou muito agora é até da nossa última pergunta, né? Automação e inteligência artificial. Você falou, usa inteligência artificial, mas eu não tenho, né, ali o back-end ali, né? Não adianta de nada. Aí, com o crescimento, né, da automação e da inteligência artificial no setor contábil, surgem novos desafios de segurança, né? Óbvio. Como os contadores podem se preparar para proteger seus sistemas e dados no uso dessas tecnologias? Bom, como eu falei lá, inteligência artificial, eu acho que cada vez mais vão ter inteligências focadas em segmentos. Né? Então, acho que a questão é entender o quão segura ela é. Né? Por exemplo, a Microsoft tem o Copilot. Diz a Microsoft, eu fui numa palestra em São Paulo dentro da Microsoft, que ele não expõe o dado para fora, ele usa só dentro da organização. Entendi. Então, talvez eu procurar inteligências que realmente está explícito e há uma colaboração do fornecedor, que o dado que eu estou trabalhando ali não vai ser exposto, é um caminho. Legal. Né? Ou ter inteligência, criar algo interno, ter um time para isso, etc., é um caminho. E as automações também, elas estarem, porque a automação, geralmente, ela usa algum integrador, alguma aplicação, algum software para fazer essas coisas. Então, essas conexões entre ambientes, entre informações, também serem checadas e estarem seguras. Entendi. Porque muitas vezes a tal da API que o pessoal fala, né? Que é o que faz a conexão entre um sistema A e B, entre o seu cliente, você e tal, tudo isso tem que ser trabalhado para ser seguro. Então tem que ter uma visão que não é só pegar o dado e trabalhar, é checar se aquilo realmente é seguro. Legal, bacana. Pô, muito bom, Sidney. Assim, a gente chegou ao nosso encerramento aí, mensagem final agora aqui, né, para os contadores, né? Para finalizar, qual conselho você daria aos contadores que estão preocupados com a cibersegurança e querem garantir que seus escritórios e seus clientes estejam protegidos contra ameaças digitais? Beleza. Eu tenho uma contabilidade que eu atendo muito, acho que é grande, 70 pessoas é grande, né? A contabilidade é considerada grande. Como? 70 pessoas dentro da contabilidade é grande, né? Sim. Então, é uma contabilidade que eu atendo em Santa Catarina, pessoal que tem crescido muito lá. Bacana. E lá eles têm uma área de inovação. Pô, legal. É interessante isso, né? Eles têm um profissional de inovação. Sim. Que não olha só TI, ele olha o que está saindo de software, de novo no mercado. Integra, escuta o cliente, vê como facilitar e tal. Então, assim, imaginar que os contadores pensarem que a segurança digital, lá eles têm tudo muito seguro, graças a Deus, tudo que eu estou falando aqui, né, para vocês, até porque precisam, entendem a importância, mas eu vou dar um passinho para trás, que acho que o contador fazer aquilo que ele faz tão bem para os clientes, dentro de casa, que é planejamento de investimento em tecnologia e segurança. Legal. Então, por exemplo, se para cada pessoa que eu tenho dentro do escritório, eu preciso do quê? Eu preciso... É um PJ?
eu daria um equipamento para ele. Sim. Por quê? Porque você vai pôr a sua política de segurança. Ou senão você faz ele assinar um termo que ele vai usar a sua política de segurança. Sim. Porque se é dele o equipamento, talvez ele não queira. Se você der. Então, assim, é ter um planejamento calculando o quanto eu vou ter de investimento para cada um do meu time e quanto isso vai impactar na minha lucratividade, ou quanto eu vou ter que repassar isso para o cliente. Mas é olhar para dentro, estudar e ver onde eu estou ruim e fazer um planejamento. Porque cada vez que eu crescer e pôr uma pessoa nova, eu sei que eu vou gastar X de investimento inicial e X de custeio mensal para manter a tecnologia daquela pessoa dentro do meu ambiente segura. Legal, bacana. Show de bola. E por último, onde os nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre você, sobre a SL Tech, né? Queria te agradecer. Tu deixa tua dica aí, qual é o teu arroba, qual é o teu Instagram? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer uma coisa, os sócios estão ali, vão brigar comigo, mas eu vou dar um brinde. Aí. Eu vou dar um brinde aqui para quem vier através da CF, tá? Quem vier através da CF e chamar o nosso time, quem entrar no nosso site www.sltech.com.br, Legal. tem lá a conexão para nosso WhatsApp, chama lá nosso time comercial, fala que ouviu o podcast da CF, né, no caso o Hub de Negócios. Sim. Nós vamos dar uma análise de credenciais vazadas gratuita. Pô, bacana. Tá? Bacana. É só deixar, autorizar, vão falar como é lá, vão dar o link, e aí se a pessoa tiver alguma coisa vazada de credencial, ela vai descobrir. Legal. E aí, a partir daí, a gente pode também conversar e ajudar. Então, é o tipo de coisa que a gente costuma até cobrar para ceder, Sim. mas eu tô dando, nem tô olhando pro lado para eles não ficar bravos comigo ali, ó, né? Tô dando de graça aqui essa análise gratuita de vazamento de credenciais, tá? Bacana, bacana. Uma degustação, como uma prova de agradecimento também por estar aqui. Espero que a gente possa ter impactado, aberto a mente da galera, que assim, tem que investir. Sim. Né? Tem que investir, não investir como uma multinacional investe, mas ter lá um budget, um FII separado para segurança digital e tecnologia. Vai devagarinho, vai crescendo organicamente. E aí você vai estar melhor e vender isso como um diferencial competitivo. Sim, bacana. Tá bom? Sidney, queria te agradecer, tá? Conversa muito legal, muito bacana, falar sobre cibersegurança, sobre, né, tecnologias, não só para o contador, mas para o cliente é muito importante, né? Queria agradecer a você, a SL Tech, por ter disponibilizado o teu tempo, o tempo da empresa, para a gente poder falar um pouco sobre o teu produto e levar soluções para o nosso contador, para o nosso público. Eu tá que bom? agradeço, pode procurar a gente também no LinkedIn, tanto SL Tech como Sidney Galhardo, vocês vão me achar lá, pode dar um oi, eu sou hiper aberto a conversar, network é uma coisa que eu gosto de praticar muito, e eu agradeço muito a oportunidade, espero poder ter contribuído e sempre precisar, conta com a gente. Bacana, e para quem é franqueado, CF Contabilidade, né, em breve a gente está lançando algumas soluções aqui dentro da nossa rede de franquias da SL Tech, então você que é franqueado, né, está sempre trazendo soluções tecnológicas e coisas novas no mercado para a gente poder aplicar na nossa rede, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e energiza. Valeu, Vamos lá, obrigado. Valeu. Valeu.